Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Tá chegando a hora, logo mais, às 8 da noite, São Paulo e América, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Olha o tamanho da pedreira para o tricolor paulista. O América está 100% na Copa do Brasil. 4 jogos, 4 vitórias. Não sofreu nenhum gol até agora. Na fase anterior, passou pelo Botafogo no agregado 5-0. Mas o tricolor não tem que olhar para o Coelho, dirigido pelo Wagner Mancini, tem que olhar para si mesmo. E o São Paulo precisa reencontrar o caminho da vitória. Já são 5 jogos sem vencer. Tem 4 empates e 1 derrota. Aquela derrota para o Palmeiras e depois a classificação nos pênaltis para as quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo definido e Morumbi com praticamente casa cheia. Mais de 50 mil torcedores são esperados para apoiar o tricolor, que precisa se livrar dos empates e precisa vencer. Quem sabe uma vitória larga para dar sossego no jogo da volta. Vamos lá. Vamos por partes, vamos falar de jogadores que estão chegando e jogadores que estão saindo. Aliás, dos que chegam pode ter estreia logo mais no estádio do Morumbi. Dos que estão saindo, alguns já não fazem mais parte dos planos há algum tempo. O atacante Toró, que chegou a ser emprestado para o Atlético Goianiense, mesmo sendo um atacante rápido pelas pontas, o Rogério Ceni preteriu o Toró, não quis usá-lo e ele, que fez apenas 6 jogos e 1 gol nesta temporada de 2022, está sendo negociado com o Panathinaikos da Grécia. O Emiliano Rigoni, que foi tão importante para o São Paulo na última temporada, chegou com o Hernan Crespo, nem foi relacionado para logo mais. O Rigoni está indo mesmo finalizar a sua negociação. 4 milhões de dólares, mais ou menos, esse é o valor, está indo para o Austin dos Estados Unidos. O Rigoni fez no São Paulo 70 jogos, marcando 13 gols. Nessa temporada foram 32 jogos com 2 gols marcados. Não atua desde o dia 7 de julho. Mas vamos falar do time de logo mais. Voltas importantes, para não dizer importantíssimas. O goleiro Jandrei deve recuperar a vaga de titular depois de sentir dor nas costas, pancada que ele sofreu, ficou 2 jogos de fora. E o São Paulo tomou muitos gols na ausência dele. Claro que não foi culpa exclusiva do Thiago Couto, o goleiro reserva, mas o Jandrei, num momento importante, é um goleiro que transmite bastante segurança. Miranda e Léo também voltam ao time do São Paulo, ficam à disposição jogadores que estavam entregues ao departamento médico. Isso pode fazer o São Paulo melhorar num sistema que tem sido uma pedrinha no sapato do Rogério Ceni e tem deixado a torcida bastante chateada. O número de empates e principalmente de gols sofridos. O Rogério Ceni analisava, inclusive, o último dos empates, são 4 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, aquele contra o Goiás, que foi nos instantes finais 3-3, também no estádio do Morumbi. E falava, claro, do número de empates. Para você ter uma ideia, o São Paulo, em 49 jogos em 2022, tem 25 vitórias até agora, 16 empates e 8 derrotas. É um time difícil de ser batido, mas que tem tido muita dificuldade para vencer seus adversários. Rogério Ceni fazendo essa análise aí do sistema defensivo, dos gols sofridos e dos empates. Foi logo depois do jogo contra o Goiás no estádio do Morumbi, ainda na coletiva de imprensa. Vamos lá. A verdade é que nós temos que melhorar. Os gols sofridos estão muito altos. Não é característica. 2 coisas que não são características de trabalhos meus: o número de empates e o número de gols sofridos. Até o número de gols sofridos, até nós tivemos uma primeira passagem quando a gente fazia muito gol e tomava muito gol, né? Mas empatar é uma coisa que eu não... nenhum lugar assim, tantos empates como hoje. Mesmo jogando pela vitória, é difícil de você aceitar, né, um resultado como esse praticamente no final do jogo, né, faltando 2 minutos, não sei, 3 minutos. Ali é a falta de um pouco de concentração e também um pouco da gente, falta de treinamento mesmo nosso, de entendimento coletivo da função. O Wellington cansou,
Marcos Guilherme, que só tinha feito um jogo e pouquíssimos treinos com a gente, teve que entrar na função. E ali falta alguns ajustes, é nítido que a gente falta ainda ajustar algumas coisas. Mas como nós não temos o Reinaldo da posição, o Marcos vem quebrando um galho ali. E faltou um pouquinho de sintonia para a gente coordenar a marcação naquele momento, uma sintonia coletiva para a gente coordenar a marcação no momento do último gol. Essa pode ser uma noite de estreia no São Paulo, um jogador de meio campo que pode ajudar tanto no sistema defensivo como ofensivo. Ele foi apresentado na última quarta-feira, ontem, portanto, ele foi apresentado no São Paulo, o Giuliano Galopo, o argentino de 23 anos de idade, que veio custando 6 milhões de dólares, e ele falou vários trechos importantes da entrevista dele, a gente separou. Está em espanhol, mas dá para entender. Primeiro ele falou que conhece sobre a história do São Paulo. Vamos lá. Y el San Pablo es muy famoso por el tricampeonato. La verdad que uno siempre escuchó las hazañas de San Pablo, la Copa del 2005, los tiros libres de Rogerio Ceni. Entonces es muy lindo llegar a un club con tanta historia y poder darle un poquito de lo que San Pablo se merece, porque es el objetivo creo, de todo el pueblo, poder lograr algo otra vez así. Entonces trabajaremos para eso. Pois é, aí citou os títulos mundiais do São Paulo, o Rogério Ceni na bola parada, e agora está trabalhando com o Rogério Ceni, deve ser bastante importante para ele. O Galopo também falou por que aceitou o convite do São Paulo. Ele tinha outras propostas. Tuve otras opciones, seguramente, pero la verdad que me quedé con San Pablo porque San Pablo fue el club que más demostró interés hacia mí, el club que más me quiso, y bueno, eso yo lo valoro mucho porque que te quieran tanto como lo quiso San Pablo no es muy común. Entonces esa fue la cosa que me terminó de decidir por San Pablo. Pois é, ninguém quis mais o Giuliano Galopo, palavras dele, do que o próprio tricolor. Que ele faça por onde agora. Com relação à possibilidade de estreia, o Rogério Ceni falava, depois do jogo contra o Goiás, que precisava de um tempo mínimo, pelo menos um treino com ele. Já tinha feito 2, fez o terceiro treino e ele falou se está pronto ou não. Giuliano Galopo mais uma vez. Sí, yo en Argentina venía jugando regularmente, creo que jugué todos los partidos y ahora recién tuve 2 días de entrenamiento, no son muchos, pero me siento bien, me siento con ritmo y bueno, estaré a disposición para lo que el técnico necesite. El tiempo que él decida que yo tengo que jugar, yo estaré à disposição. Na minha avaliação, ele vai ficar à disposição no banco de reservas e aí, dependendo do que acontecer durante o jogo, pode até ser que o técnico, o Rogério Ceni, promova a estreia do argentino, que chega como uma das grandes esperanças do São Paulo. São 2 reforços até agora nessa janela de transferências do meio do ano. O Marcos Guilherme, que já estreou, inclusive, o Rogério Ceni falou agora há pouco, jogando até na ala, né, ajudando o São Paulo nessa dificuldade na ala esquerda, porque o Reinaldo continua de fora, e tem essa possibilidade de estreia do Giuliano Galopo, que, segundo palavras do próprio Rogério Ceni, é um jogador 5/8/10, ou seja, faz todas as funções no meio-campo. Boa sorte aí para o Galopo, que mostrou familiaridade com a história do São Paulo nessa apresentação dele. O tricolor paulista, que vai ter a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, o tricolor paulista deve entrar em campo contra o bom time do América, do Wagner Mancini, com Jandrei, aí 3 zagueiros, voltando à zaga titular, Diego Costa, Miranda e Léo, aí 2 alas, Rafinha ou Igor Vinícius na direita, o Wellington na esquerda, porque o Reinaldo segue no departamento médico, não tem outra opção, Gabriel Neves, Igor Gomes e Rodrigo Nestor no meio-campo. Lá na frente, Luciano e Caleri, os artilheiros do São Paulo, e o São Paulo vai precisar muito deles, não só deles, se vier gol de zagueiro, venha gol de quem vier. O São Paulo precisa deixar os empates de lado, precisa de uma vitória contra o América, porque depois vai decidir a vaga fora de casa. Aí a coisa é mais complicada. E a gente já viu, já começaram as quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo tropeçou em casa contra o Atlético Paranaense, é um tropeço sim, 0-0, porque agora vai ter que fazer o jogo de volta lá na Arena da Baixada, e é uma pressão muito grande do Atlético Paranaense, bem dirigido pelo Luiz Felipe Scolari, e o Corinthians do Vitor Pereira acabou
tomando um sufoco e perdeu o jogo contra o Atlético Goianiense, jogando em Goiânia, 2-0, time dirigido pelo ex-lateral Jorginho. Ou seja, o Rogério também já disse aqui, nessa fase da Copa do Brasil, afunilou bastante, só tem briga de cachorro grande. E agora que o São Paulo faça a parte dele, tá certo? Gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário. O que você acha de logo mais? Você acha que o Juliano Galopo vai estrear? Você acha que o São Paulo consegue finalmente uma vitória? Já são 5 rodadas, 5 partidas em 2022 sem vencer. E isso, de alguma maneira, acaba pesando. Tá certo? Será que o sistema defensivo, com a volta dos titulares, eles vão conseguir fazer o São Paulo ter um sistema defensivo mais consistente, menos vulnerável? E o ataque? Será que o ataque vai fazer gols? E o Galopo, será que estreia com vitória? Se é que ele vai estrear no decorrer da partida? Não acredito que ele comece jogando. Deixa aí seu palpite, seu comentário, sua opinião. Hoje é dia de ficar ligado. O São Paulo em campo contra o América. Tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.